Como seria o nosso mundo se os parasitas não existissem? Diz aí, qual é a primeira imagem que vem à sua cabeça quando a gente fala em um parasita? Você pode lembrar do filme Parasita, que ganhou o Oscar de melhor filme ao mostrar relações de parasitismo entre famílias de diferentes classes sociais. Talvez você imagine aqueles vermes intestinais nojentos que causam doenças em humanos, como as solitárias e as lombrigas. Ou talvez você se lembre de um político que em 30 anos como parlamentar nunca aprovou nenhum projeto significante e ainda colocou os filhos para sugar os recursos do Estado. A verdade é que a palavra parasita sempre nos remete a algo ruim, asqueroso, nojento e que merece ser combatido. O termo parasita vem do grego e significa algo como aquele que se senta para comer na mesa do outro sem pedir permissão. O termo técnico mais correto é parasito, mas parasita acabou ficando mais popular. Na ecologia, um parasita é um ser vivo que consome partes de outro ser vivo, sem causar a morte imediata desse hospedeiro. Todo animal que a gente conhece tem pelo menos um parasita. Alguns animais têm vários, como nós humanos. Cerca de 40% de todas as espécies descritas até hoje são de parasitas. Para você ter uma ideia do quanto de parasitas tem no nosso mundo, só os vírus que vivem nos oceanos armazenam cerca de 200 milhões de toneladas de carbono, o equivalente a 75 milhões de baleias azuis. Se a gente conseguisse colocar esses vírus dos oceanos um do ladinho do outro, essa fileira de vírus chegaria até a galáxia NGC 253, uma galáxia que está a 10 milhões de anos-luz do nosso planeta. Até hoje, a humanidade só conseguiu erradicar um de seus parasitas, a varíola, que matou cerca de 300 milhões de pessoas só no século XX. Good news from Geneva. The World Health Organization has made it official. Smallpox throughout the world has been virtually eliminated. E se com um simples estalar de dedos a gente conseguisse eliminar todos os parasitas do nosso planeta? Ou melhor, e se os parasitas nunca tivessem existido? Muita gente pensa que um mundo sem parasitas seria perfeito, porque isso reduziria a taxa de mortalidade humana, melhoraria a qualidade de vida e até mesmo poderia reduzir a pobreza e a desigualdade social. Mas remover os parasitas e tudo o que eles fizeram no nosso planeta traria consequências muito mais profundas. Seria um mundo menos doente, isso é verdade, mas grande parte da beleza do nosso mundo seria eliminada junto com os parasitas. No mundo sem parasitas, as zebras não teriam listras, os passarinhos não seriam tão coloridos, existiriam menos alienígenas. Os europeus teriam mais dificuldade em colonizar as Américas. O jogo The Last of Us jamais teria sido lançado e existiriam menos empreendedores. Mas tudo isso não faria a menor diferença, porque o mundo sem parasitas seria um mundo sem humanos, sem mamíferos e até sem sexo. Calma, a gente explica tudo isso. Por que as zebras têm listras é uma pergunta que intriga cientistas há muito tempo. Em 2018, um grupo de pesquisadores descobriu que essas listras funcionam como um tipo de repelente contra mosquitos. Para testar essa hipótese, os cientistas vestiram os cavalos com roupinhas de várias cores. Aqueles cavalos que estavam fantasiados de zebras, com roupinhas listradas, eram aqueles que recebiam menos visitas de mosquitos. Os mosquitos africanos podem transmitir várias doenças, como a peste equina. Em um mundo sem parasitas, as zebras não teriam que se preocupar com a picada de mosquitos, então não haveria motivo para o surgimento de listras. Um mundo sem parasitas também seria um mundo com menos passarinhos coloridos. Alimentos ricos em carotenoides aumentam a imunidade das aves, que se tornam mais resistentes a infecções por parasitas. Mas os carotenoides também deixam as aves mais coloridas, um efeito colateral que foi aproveitado pela seleção sexual. No mundo das aves, ser colorido é um indicativo de boa saúde. E é por isso que os machos mais coloridos geralmente são os preferidos das fêmeas.
Num mundo sem parasitas, não teria por que essas aves terem uma dieta tão rica em carotenoides. Logo, não seriam assim, tão lindas e coloridas. Um mundo sem parasitas também seria um mundo com menos alienígenas. Não desse tipo de alienígena. Espécie alienígena é um termo menos usado para se referir a espécies exóticas ou invasoras. Espécies invasoras são aquelas plantas e bichos que vivem fora do habitat natural deles e que podem causar sérios danos para as espécies nativas. Na Europa, o esquilo vermelho é nativo e o esquilo cinza é uma espécie invasora que veio da América do Norte, trazida por humanos no século XIX. Não se engane com essa fofura aí. Esquilos cinzas conseguiram invadir o território dos esquilos vermelhos porque eles carregam vários parasitas, que funcionam como armas biológicas mortais. As doenças trazidas pelos esquilos cinzas, incluindo um tipo agressivo de varíola, não infectam humanos. Essas doenças já não são tão mortais para os esquilos cinzas, mas já mataram milhares de esquilos vermelhos. Em um mundo sem parasitas, existiriam menos alienígenas, porque algumas espécies não conseguiriam invadir territórios fora do habitat natural delas. E essas invasões facilitadas por parasitas não acontecem só na vida selvagem, não. Quando os europeus chegaram nas Américas, eles encontraram povos como os incas, tupis-guaranis e astecas. Mas os europeus não chegaram sozinhos. Eles trouxeram junto com eles várias doenças como a varíola, sarampo e varicela. Isolados durante milhares de anos, os indígenas americanos não tinham nenhum tipo de imunidade contra esses novos parasitas trazidos pelos europeus. Segundo algumas estimativas, 95% dos indígenas americanos morreram por causa dessas doenças. Melhor para os europeus, que não encontraram grande resistência para invadir o território dos nativos. Em um mundo sem parasitas, talvez os europeus não tivessem conseguido colonizar a terra dos nativos americanos, pelo menos não com tanta facilidade. Um mundo sem parasitas também seria um mundo sem o jogo The Last of Us. É que esse jogo de apocalipse zumbi no mundo dos humanos foi inspirado em um tipo de apocalipse zumbi que acontece lá no mundo das formigas. Ao serem infectadas por um tipo de fungo, essas formigas passam a ter uns comportamentos estranhos, como andar de forma desorientada, parecendo zumbis. É o primeiro sintoma de que o fungo está fazendo uma lavagem cerebral nas pobres formigas. No auge da infecção, o fungo já tem total controle sobre os movimentos da pobre formiga. O fungo faz com que a formiga suba no topo de um arbusto, morda o caule da planta com toda a força e morra ali mesmo. Espera lá, a infecção não acaba aí não, ela fica ainda mais aterrorizante. Depois de alguns dias, o fungo que hackeou o cérebro da formiga aparece de forma cinematográfica. O fungo levou a formiga zumbi até o topo do arbusto para soltar seus esporos lá de cima, provocando uma chuva de fungos que vão transformar outras formigas em zumbis. No jogo The Last of Us, um fungo parecido com esse transforma as pessoas em zumbis. Mas será que um parasita poderia mesmo controlar o nosso cérebro? Esse é o toxoplasma, um protozoário parasita que causa a toxoplasmose. O hospedeiro definitivo do toxoplasma são os gatos. Isso quer dizer que esse parasita precisa chegar obrigatoriamente até o sistema digestivo de um gato para completar o ciclo de vida dele. De vez em quando, o toxoplasma acaba indo parar acidentalmente em outros animais que entram em contato com fezes de gatos infectados, como é o caso dos ratos. O toxoplasma não consegue se reproduzir sexuadamente dentro dos ratos, mas eles dão um jeitinho de chegar até os gatos. Assim como aqueles fungos transformam as formigas em zumbis, o toxoplasma transforma os ratos em verdadeiros suicidas. Por instinto, os ratos normalmente têm medo até do cheiro da urina dos gatos. Mas quando estão infectados, esses ratos não só perdem o medo dos gatos, como também parecem ser atraídos por eles. O toxoplasma manipula o comportamento do rato para que ele seja comido por um gato. Por isso, não é uma boa ideia deixar seu gato caçar e comer ratos.
No sistema digestivo do gato, o toxoplasma atinge seu grande objetivo de vida, que é se reproduzir e ser liberado nas fezes para que ele possa infectar outros gatos. Humanos também podem ser infectados acidentalmente pelo toxoplasma. Normalmente, a infecção é inofensiva, a não ser que o infectado já tenha algum problema anterior de saúde. Por ser uma infecção assintomática e que passa desapercebida na maioria das vezes, estima-se que até metade da população mundial possa estar infectada pelo toxoplasma. O toxoplasma não transforma humanos em zumbis, mas eles também têm acesso ao nosso cérebro e causam uns efeitos bem bizarros. Em um artigo publicado em 2018, os cientistas descobriram que pessoas infectadas pelo toxoplasma tinham um maior desejo e mais coragem de abrir o próprio negócio. Assim como os ratos perdem medo de gatos, as pessoas infectadas pelo toxoplasma parecem perder o medo de virar um empreendedor. Não tem jeito, a nossa história se mistura com a história dos parasitas, literalmente. É que durante uma infecção viral, o material genético dos vírus se mistura ao nosso material genético. Esses vírus que ficam escondidos no nosso DNA são chamados de vírus endógenos. Cerca de 10% do nosso DNA é material genético viral, e 30% das nossas proteínas evoluíram diretamente pela ação dos vírus. Possivelmente, foram os vírus que nos tornaram mais humanos. A grande complexidade do nosso cérebro parece estar ligada a vírus endógenos que controlam quais, como e quando proteínas são produzidas no nosso cérebro. Pense em grandes obras e ideias que são resultados da incrível complexidade da mente humana. Arte, ciência, política, filosofia, entretenimento. Em um mundo sem parasitas, talvez nada disso existiria, porque cérebros humanos não existiriam. Existe ainda um outro parasita que foi crucial para o surgimento da maioria dos mamíferos, incluindo nós, seres humanos. Os hospedeiros desse parasita são fêmeas de mamíferos. Só no Brasil, todo ano, quase 3 milhões de mulheres vão parar no hospital por causa desse parasita. Os sintomas causados por esse parasita são bem variados. Vão desde enjoos e falta de ar até mudanças comportamentais. Esse parasita utiliza até um DNA viral para produzir uma proteína que ajuda a penetrar no corpo da hospedeira e roubar os nutrientes dela. Para evitar um ataque do sistema imunológico da hospedeira, esse parasita até secreta um tipo de imunossupressor que é utilizado por outros vermes parasitas. O nome desse parasita, que não é bem um parasita, mas sim um órgão com comportamento de parasita, é placenta. A gravidez é um cabo de guerra entre a mãe, que ingere nutrientes para poder sobreviver, e o feto, que também precisa dos nutrientes da mãe para poder se desenvolver. Se não fosse esse DNA viral que faz com que a placenta tenha o mesmo comportamento de um parasita, captando nutrientes e protegendo o feto de ataques do sistema imunológico da própria mãe, muitos mamíferos não existiriam, incluindo eu e você. Mas isso também não faria muita diferença, porque em um mundo sem parasitas também não existiria sexo. Sem esse tipo de reprodução, que a gente chama de reprodução sexuada, dificilmente as plantas e animais que a gente conhece teriam surgido algum dia. Se reproduzir sexuadamente não faz muito sentido. Além de todo o custo energético para encontrar um parceiro sexual, a gente ainda joga fora metade do nosso material genético na formação dos óvulos ou espermatozoides. A reprodução assexuada é muito mais fácil e econômica, por isso deveria ser muito mais comum. Mas não é isso que acontece na natureza. 99% dos seres vivos multicelulares se reproduzem sexuadamente, e isso parece ter a ver com os parasitas. Experimentos em laboratório mostram que organismos que se reproduzem sexuadamente são muito mais resistentes a infecções por parasitas do que aqueles que se reproduzem assexuadamente. Num mundo sem parasitas, não haveria motivo para nossos ancestrais de bilhões de anos atrás se reproduzirem sexuadamente. Isso significa que eu, você e 99% dos organismos multicelulares simplesmente deixaríamos de existir. Até Thanos ficaria com inveja. Mesmo nosso planeta sendo dominado por parasitas, a gente ainda sabe muito pouco sobre eles. O
o que não é nada bom, já que de vez em quando surge um novo parasita que senta na nossa mesa sem ser convidado e se alimenta dos nossos nutrientes, como é o caso do novo coronavírus. A gente não espera que você tenha simpatia por parasitas ecológicos. Tem uns parasitas, inclusive alguns citados no começo desse vídeo, que são realmente bem asquerosos e que merecem ser combatidos para o bem da sociedade. Mas é muito bom reconhecer a importância de estudar esses organismos. Alguns parasitas podem até causar doenças, mas foram eles os principais arquitetos do nosso mundo. Muito obrigado por ver esse vídeo até o final. O Meteoro é mantido graças a uma campanha de financiamento coletivo. Quem participa aparece aqui no finalzinho, que é para receber o nosso agradecimento. Hoje a gente vê aí o Yuri e a Letícia, que ganha do Yuri a mensagem que segue. Diz ele: Letícia, só tenho a agradecer por tudo que fez por mim durante todo esse tempo, por me mostrar o verdadeiro significado do amor e tornar meu mundo tão mais feliz. Encontrei no seu abraço um abrigo e no seu beijo um refúgio. Obrigado por tudo. Eu te amo para sempre. Valeu, gente. Obrigado.